Boa noite, meus irmãos. Neste domingo, vamos iniciar mais uma vez o nosso culto ao nosso Deus. Eu convido você nessa hora a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19. Vamos fazer a leitura desse texto. Abra sua Bíblia aí em seu lar, esteja aí reunido com sua família, para juntos adorarmos ao Senhor nesta noite. Salmo de número 19. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vamos orar, irmãos. Senhor, nesta noite, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, por este livro que podemos abrir, que podemos, Senhor, meditar, porque o Senhor, ó Deus, se revelou de um modo tão especial a nós. Te agradecemos, Senhor, por isso. Te louvamos porque podemos nos reunir desta maneira aqui, Senhor, para juntos engrandecermos ao Senhor, para ouvirmos a tua palavra, para orarmos e cantarmos ao Senhor. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos, Senhor, nós te louvamos pelas tuas maravilhas, pela tua lei, por esta verdade aqui, Senhor, diante dos nossos olhos. Nós, Senhor, te bendizemos nesta noite. Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a viver conforme a tua palavra. Que possamos amá-la, Senhor, de todo o nosso coração. Que de fato elas sejam, ó Deus, desejáveis, Senhor, para nós. Nós te bendizemos, Senhor, e te louvamos nesta hora. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Digno de todo louvor. Digno de toda glória, Senhor. Digno de toda adoração. Os céus declaram isso, Senhor. Como nós lemos. Os céus declaram a glória do Senhor. As tuas obras, Senhor, revelam o teu poder e o quanto tu és glorioso. És digno de glória, de louvores. Levantamos nossas mãos
te adoramos, ó Senhor, és digno de glória, de louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, és digno de glória, de louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, és digno de glória, de louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória, de louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, és digno de glória, de louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes, Senhor, não há outro igual a ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu és o Deus digno de glória, de louvores. Majestoso Tu és, Senhor. Grandes são as obras do Senhor. Grande é o Teu nome em toda a terra, Senhor. Grande é o Teu poder, grande é o Teu amor. Louvamos o Seu nome nesta noite, Senhor. Louvamos o Teu nome, Deus, nesta noite. Maravilhoso Tu és, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor. Não há outro igual, porque grande és Tu. Maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Outro igual a Ti, Senhor. Glórias, Senhor, sejam dadas ao Teu santo nome. Nós Te bendizemos, Senhor. Grande Tu és. Grande Tu és, Senhor. Grande é o Teu nome, o Teu poder, Senhor, o Teu amor, Senhor. Nós Te bendizemos. Vamos juntos dizer: grande é o Senhor e muito
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos dizer grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu. Só tu és o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Nós te louvamos pela tua obra em nossa vida, Senhor. Nós te bendizemos pelo teu grande amor, Senhor, por tua infinita bondade, por tua graça, Senhor, sublime, derramada, demonstrada, Senhor. Grande, grande é o teu amor, Senhor. Grande é o teu nome, ó Deus. Nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez em nosso favor, pela tua mão poderosa, Senhor, sustentando a nossa vida, cuidando, Senhor, de nós. Graças te damos, Senhor. Graças damos pela obra, Senhor, do teu Filho Jesus. Porque o Senhor nos amou de tal maneira e nos enviou o Salvador. Bendizemos ao Senhor nesta noite. Louvamos ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos, com esta canção. Vamos louvar o Senhor, bendizer a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Santo Deus, por se revelar a nós, por nos enviar Jesus, o pão da vida, a luz do mundo, Cordeiro Santo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, pela rocha da nossa salvação, pela vitória, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela nova vida em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Glórias te damos, Senhor, nesta noite. Amados irmãos, vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. Vamos fazer a leitura desse capítulo até o início do capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Todo o capítulo 1 e o início do capítulo 2, vamos fazer uma leitura desse texto e refletirmos no que Pedro aqui fala aos eleitos de Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes,
Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Glória a Deus por sua palavra. Vamos orar nesta noite. Senhor, nós pedimos a tua direção. Diante, ó Deus, da tua palavra, mais uma vez nós estamos. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos fortaleça. Senhor, nós cremos na tua obra, cremos no teu amor, cremos, Senhor, na tua bondade, na tua graça, cremos em tua palavra, em tua santa palavra, Senhor. Cremos no teu poder, que nos protege, que nos salva, que nos regenera, que nos livra. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor. Assim como Pedro, ó Deus, nesse momento em que registrou isso, bendito seja o Senhor. Nós exaltamos o teu nome por tão gloriosa verdade, Senhor, registrada aqui, Senhor, por teu servo, a qual, Senhor, podemos ler, e pedimos agora que por meio do teu Espírito possamos ser edificados, por meio da tua palavra, Senhor, encorajados, fortalecidos, advertidos. Ó Deus, que por teu santo amor possamos nesta noite sermos, Senhor, confrontados diante, Senhor, daquilo que nós lemos, diante daquilo que nós iremos ouvir. Que cada vez mais, Senhor, possamos avaliar o nosso coração como regenerados, como, ó Deus, povo redimido do Senhor, e andarmos nesta terra com o objetivo, Senhor, de glorificar o teu santo nome, de fazer a tua vontade, de andar, Senhor, conforme a tua palavra, de viver, Senhor, a fim de que o teu nome em todas as coisas seja engrandecido, seja glorificado. Auxilia-me, ó Deus, neste momento e ajude os meus irmãos, cada um deles, Senhor, que está ouvindo a tua palavra, que está reunido em seu lar nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, algum tempo atrás, alguns domingos, nós ouvimos algumas pregações do livro de Eclesiastes e tratamos de alguns aspectos, não o livro inteiro, mas alguns aspectos
né, principais que o sábio mestre deixou registrado diante de tudo aquilo que ele pôde observar, diante de tudo aquilo que ele pôde ouvir, diante de tudo aquilo que ele pôde, né, coletar debaixo do sol, a respeito da vida, a respeito da morte. E algumas considerações que nós vimos, elas estão registradas aqui por Pedro. Ele observou várias coisas, falamos sobre a vida intensa, a vida responsável, falamos sobre uma vida de santidade, uma vida de generosidade, de compartilhar aquilo que se ganha, aquilo que se conquista, aquilo que se tem, mediante um trabalho honesto. Falamos sobre o temor a Deus, que é a conclusão do livro. Falamos sobre a obediência aos mandamentos, que é a conclusão também ali conectada com o temor a Deus, o temor devido ao Senhor. Falamos sobre essa vida debaixo do sol, com o objetivo de glorificar a Deus. E é exatamente isso que nós encontramos nesse texto, onde Pedro escreve às igrejas, como nós lemos nos primeiros versículos, aos eleitos de Deus, aos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Homens e mulheres escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Essa é a introdução da carta. E depois ele fala sobre alguns aspectos sobre a salvação, sobre a regeneração, sobre o ato de Deus, o favor de Deus. E em seguida ele concede uma série de exortações, de imperativos a esse povo que foi alcançado pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Esse é o tema aqui deste texto que nós temos nesta noite para a nossa reflexão. E este é o momento de nós, diante desta palavra, diante deste texto, refletir, observarem como todo este tempo de isolamento, de afastamento social, de quarentena, como nós temos vivido a nossa vida nesse tempo, nos aspectos que Pedro destaca, nos aspectos que nós já vimos em Eclesiastes, a fim de nos colocarmos diante de Deus e pedirmos ao Senhor que nos ajude diante de uma possível fraqueza, diante de uma possível debilidade da nossa parte nesse tempo. E com isso nós continuarmos a nossa jornada de vida cristã, a nossa peregrinação nessa terra, com o propósito de glorificarmos a Deus de todas as maneiras, de edificarmos uns aos outros, de cumprirmos a missão de Deus na face dessa terra. E quando nós retornarmos ao nosso novo normal, nós estarmos com isso em mente, com isso no nosso coração e darmos continuidade ao que Deus quer de nós, aqui neste bairro, nos bairros vizinhos, aqui na Igreja Cristã Nova Vida, em Olaria. Bom, meus irmãos, 3 perguntas marcam essa primeira parte, do capítulo, especialmente os versículos 3 a 5. Por que Pedro afirma que Deus é bendito? Como ocorre a regeneração e como o regenerado chegará a uma herança e terá sua esperança em Deus consumada? São 3 perguntas que surgem aqui, nós vamos ver basicamente a resposta delas, para nós entrarmos em alguns imperativos que Pedro destaca aqui. Primeiro, por que Pedro afirma que Deus é bendito? Depois da sua apresentação, o início aqui, daquilo que ele escreveu nessa carta, ele no versículo 3 traz essa expressão de louvor a Deus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus.
E por que Pedro afirma que Deus é bendito? Nós aqui temos a expressão, a resposta, porque grande é a misericórdia de Deus. E segunda resposta, porque Ele nos regenerou para uma esperança e uma herança. Ele diz, ele louva, ele traz essa expressão de adoração: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque grande é a sua misericórdia. Porque conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, para uma esperança real. Em outras ocasiões, nós já vimos que o termo regeneração está ligado a um novo nascimento, a um nascimento do alto, como uma obra graciosa de Deus. Além disso, Pedro destaca no capítulo que a regeneração, este ato gracioso de Deus, este novo nascimento, ele é para uma esperança viva e para uma herança que jamais perderá o seu valor, uma herança que está reservada nos céus. Nós perdemos coisas nesta terra, nós perdemos pessoas nesta terra, nós perdemos a convivência com pessoas amadas nesta terra, nós perdemos bens, muitas coisas se vão nesta terra, muitas coisas se vão enquanto estamos caminhando a nossa jornada, enquanto nós estamos em nossa peregrinação, mas uma coisa, Pedro afirma aqui, que jamais será perdida. Esta herança e esta esperança. Tudo isso que Deus nos concedeu por intermédio da regeneração, da salvação, por meio da obra de Jesus Cristo, isso jamais perderá o valor. Esta herança, ela está reservada, ela está guardada nos céus para todo aquele que crê no Filho de Deus. Para todo aquele que foi regenerado, para todo aquele que nasce de novo, para todo aquele que crê em Jesus Cristo, que confessa, que reconhece que Jesus Cristo é o único Senhor, é o Salvador da sua vida. Este recebe de Deus uma herança que jamais perderá o seu valor, que está reservada, que está guardada nos céus. Meus irmãos, Pedro louva ao Senhor. Pedro diz que Deus é bendito, porque Ele é grandemente misericordioso. E porque Ele nos regenerou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos deu uma esperança que não se compara com nada nesta terra. Bom, como ocorre essa regeneração? Pedro, de modo resumido aqui no texto, diz que essa regeneração ocorre por meio da palavra de Deus. Essa regeneração, esse novo nascimento, ele ocorre por meio da palavra de Deus. Ele continuou dizendo: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esta é a segunda resposta para essa pergunta. Essa regeneração, ela ocorre por meio da palavra de Deus, ela ocorre por meio da ressurreição de Cristo. Nós veremos mais adiante em uma parte do texto como a palavra de Deus está envolvida nisso. E depois nós temos como o regenerado chegará até essa herança e terá a sua esperança consumada. Como isso se dará? Pedro também diz que isso é por meio da fé, é mediante a fé, é mediante o poder de Deus, e não a nossa capacidade de suportar todas as dificuldades que surgem, não diante da nossa capacidade de conquistar, de merecer, não é por mérito nosso, mas é por causa do poder de Deus.
Ele continuou dizendo que por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o Senhor nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança que está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. É mediante a fé em Cristo, mediante a fé na ressurreição de Jesus, é por meio da palavra de Deus, é por meio do Evangelho, é mediante a misericórdia e o poder de Deus, irmãos, que chegaremos até a salvação, a herança que está guardada nos céus, a salvação prestes a ser revelada no último tempo, a salvação prestes a ser revelada em Cristo Jesus, no último tempo. Tendo apresentado essas 3 questões na carta, meus irmãos, e as respostas aqui resumidas e necessárias, Pedro começa a relacionar o assunto com a vida prática daqueles crentes. Na verdade, de todo o crente. Aqui agora, para nós. Naquele tempo, para os eleitos de Deus dispersos nessas regiões descritas, mas aqui agora para nós. Ele começou uma série de exortações, talvez a sua Bíblia tenha aí em cima do versículo 13, escrito exortação à santidade. E alguns imperativos, algumas exortações surgem a partir de agora no texto. Primeiro, ele fala sobre a salvação, sobre a regeneração do homem. E agora ele fala sobre como o salvo, como esse regenerado, ele deve viver. Quais são as implicações dessa regeneração? E aqui nós temos uma divisão do texto em 4 partes, onde nós recordaremos, se você ouviu as pregações no livro de Eclesiastes, recordaremos dos termos centrais daquilo que nós ouvimos, em cada um desse trecho. Primeiro, do versículo 13 ao 16, Pedro fala sobre a santidade do regenerado. No segundo trecho, do versículo 17 ao 21, Pedro fala sobre uma jornada de reverência, de temor a Deus que o regenerado deve ter. Dos versículos 22 ao 25, Pedro fala sobre a relação entre os regenerados, uma relação de amor fraternal. E no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Pedro fala sobre o crescimento, o avanço daquele que foi regenerado, daquele que nasceu de novo, por intermédio da palavra de Deus, por intermédio do Evangelho, por intermédio de desejar conhecer a verdade, se alimentar da verdade, andar na verdade, a fim de que Deus seja glorificado em tudo isso. Vimos em Eclesiastes e temos aqui agora registrado nesta primeira carta de Pedro a santidade, o temor, o amor sincero e o Evangelho. Obedecer a palavra de Deus. Vamos recordar no texto cada um desses aspectos. Versículo 13 a 16. Pedro disse: portanto, diante de tudo aquilo que ele escreveu antes, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar
pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Assim como ouvimos em Eclesiastes as recomendações para uma vida intensa, mais responsável, uma vida intensa, mais santa, levarmos em consideração que somos separados por Deus dentro desta regeneração para um modo de vida diferente, para uma transformação completa de mente, de coração, de vida. Agora, aqui neste texto, Pedro fala sobre este mesmo princípio, de uma vida santa, de uma vida transformada, de uma vida diferente. E ele diz que diante disso, diante desta regeneração, diante desta grande misericórdia e do poder de Deus, devemos estar com nossa mente atenta, preparada, em alerta. E que devemos viver a nossa vida colocando toda a nossa esperança na graça que nos será dada quando Jesus Cristo for revelado, e que agora, como filhos obedientes, como nós veremos ele expressando mais adiante, não da maneira como vivíamos, não mais de um modo mundano, de uma vida desobediente, mas agora sim como filhos obedientes, nós devemos deixar as coisas que ficaram para trás, daquela maneira como nós vivíamos, e olharmos para o novo modo de vida, não nos amoldando pelos maus desejos de antes, pelos maus desejos de outrora, pelos maus desejos de quando nós não estávamos em regeneração, não estávamos em novidade de vida, quando nós vivíamos no tempo de ignorância. Nós devemos tomar esse cuidado, nós devemos ter isso em mente, nós devemos estar em todo o tempo alertas quanto a isso e vivermos em santidade. Vivermos em santidade, assim como é santo aquele que nos chama, aquele que nos regenerou. Em tudo o que fizermos. Em tudo o que fizermos. Ele diz: sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Depois ele fala sobre o temor a Deus. Ele continuou dizendo: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Enquanto vocês estiverem neste tempo, enquanto vocês estiverem vivendo na terra, debaixo do sol, todos os dias que o Senhor concede a você, em todo o tempo, viva intensamente, viva santamente, mas viva com temor a Deus, viva com reverência a Deus. Você chama de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, e Eclesiastes, aqui em Eclesiastes nós também vimos isso, o final de tudo ligando a um grande julgamento. E aqui mais uma vez nós temos essa referência de que Deus, o Senhor soberano, o Pai, Ele julga todas as coisas, e por causa desta realidade, a realidade do juízo de Deus, da santidade de Deus, nós devemos nos portar com temor durante a nossa jornada. Devemos nos portar em santidade e devemos nos portar com temor a Deus, levando em consideração este grande ato, este grande dia, o dia do juízo. A realidade, grande realidade da justiça de Deus.
do juízo de Deus. No versículo 22 a 25, ele fala sobre a relação entre os regenerados. Ele diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Mais um ponto de relação com o livro de Eclesiastes, onde toda a humanidade ela é passageira, ela é como a relva, onde toda a humanidade, em um determinado momento da sua trajetória, pode sofrer as consequências daquilo que é imprevisível para a humanidade, mas não para Deus, que é o Senhor do tempo, que é o Senhor de todas as coisas. Algo improvável pode surgir, como surgiu no nosso tempo e ceifou muitas vidas, cessou muitos planos, interrompeu muitos sonhos. Mas, assim como nós falamos no primeiro aspecto, aqui Pedro retrata novamente: a palavra do Senhor permanece para sempre. O propósito de Deus permanece para sempre. Aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor decreta, é para sempre, dura para sempre. A humanidade é como uma relva e toda a sua glória como uma flor da relva. E essa relva murcha e essa flor cai, mas a palavra do Senhor não, a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que está sendo anunciada para nós, que foi anunciada, que está aqui registrada, e que nós devemos confiar. Devemos confiar. Fomos regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível. Fomos regenerados por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. E como filhos obedientes. Como pessoas nascidas na palavra. Nascidas na verdade, nascidas de novo, nascidas de Deus, devemos amar sinceramente uns aos outros, agir e não apenas sentir, agir com generosidade, amar intensamente, amar fraternalmente. E Pedro também fala sobre a realidade de que esse regenerado precisa crescer. No capítulo 2, versículo 1 a 3, ele diz: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. E como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Pedro fala sobre uma santidade, sobre um temor devido a Deus, sobre um amor sincero e sobre um crescimento para a salvação por meio da palavra de Deus. Ele fala sobre a santidade do regenerado, sobre a jornada do regenerado, sobre a relação entre os regenerados e sobre o crescimento, o avanço, a maturidade de todo aquele que foi salvo por Deus. Ele utiliza aqui a figura de uma criança, de um recém-nascido que deseja ardentemente, profundamente, pelo leite materno. Ele diz que, como crianças recém-nascidas, desejam
de coração, um leite materno. Nós que fomos nascidos em Deus, nascidos pela palavra, nascidos por Cristo, regenerados, devemos desejar de coração o Evangelho, a verdade, a palavra de Deus. Algo que é espiritual, para que por meio disso, por meio desta palavra, por meio deste Evangelho, nós possamos crescer para a salvação. Depois de um nascimento espiritual, existe um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual, para darmos frutos espirituais. Agora que nós provamos que o Senhor é bom, agora que nós experimentamos a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, Pedro começa esse texto falando sobre a misericórdia de Deus e termina falando sobre a bondade do Senhor. Meus irmãos, eu quero encerrar com 2 considerações finais aqui, para pensarmos sobre esse aspecto. A santidade, o temor, o amor e o Evangelho são apresentados aqui como processos no percurso de todos os salvos, de todos os regenerados. Os mais novos, os experientes, todos os homens e mulheres que nasceram de novo, devem viver em santidade, temor, em amor e no Evangelho. E todos esses aspectos são apresentados como processos na jornada, no percurso de todos os salvos. Se alguém está em Cristo, diz a Escritura, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E este é o novo. Esta é a composição da nova vida. Uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, uma vida de amor e uma vida de obediência à palavra. Esta é a vida em Cristo. E nós devemos crescer nisso, porque assim como esses processos, assim como esses aspectos, eles são processos na vida dos salvos, eles são progressivos. Esta é a segunda consideração aqui. A regeneração, ela é um ato definitivo de Deus. Ou o homem ele é regenerado ou ele não é regenerado. E a regeneração é um ato definitivo. Vem de Deus e a salvação considera e transmite essa realidade, a realidade de um novo nascimento, a realidade de uma mudança completa de vida. É um ato definitivo. E dentro desse ato definitivo nós temos esses aspectos que compõem essa vida, esta nova vida, e esses elementos, a santidade, o temor, o amor e o crescimento, o Evangelho, a palavra de Deus, eles são progressivos. Nós devemos crescer neles, avançar neles, amadurecer neles, como regenerados, viver cada vez mais em santidade, viver cada vez mais temendo a Deus, viver cada vez mais amando uns aos outros e viver cada vez mais crescendo no Evangelho. Podemos dar sinais, podemos crescer, podemos desenvolver maior santidade do que antes. Podemos expressar amanhã mais temor a Deus do que expressamos hoje. Podemos amar mais os nossos irmãos do que amamos antes. Expressar isso. Podemos conhecer mais as Escrituras. Amadurecermos mais na verdade no Evangelho do que fizemos antes. Na verdade, nós devemos isso, avançar, amadurecer, cumprir o propósito de Deus.
nascemos de novo, estamos amadurecendo para produzirmos frutos que permaneçam. Cumprirmos com o propósito de Deus, pregarmos o Evangelho, discipularmos, fazer discípulos de Jesus. Nós fomos e somos alvos da grande misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e devemos andar assim. Como você está nesse processo, nesse tempo? Como está a sua vida nesse momento, diante desses aspectos? Como ouvimos da palavra de Deus, como Pedro exortou esses crentes, somos exortados nesta noite. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Lembrem-se que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Foi pelo sangue de Cristo que nós fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver. Que possamos crescer em santidade, no temor a Deus, no amor e na verdade, a fim de que o Senhor seja glorificado e de que façamos a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos. Pedimos, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. E que nesta jornada, Senhor, nesta peregrinação, possamos amadurecer, frutificar, fazer a Tua obra, sermos discípulos e fazermos discípulos. Ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade, no temor ao Senhor. Ajuda-nos em nossa relação como igreja, a amarmos uns aos outros de modo, Senhor, fraternal, sincero. Ajuda-nos, Senhor, a desejar ardentemente a Tua palavra, Senhor, a fim de crescermos, amadurecermos, nos fortalecermos nesta salvação. Agora que provamos, que experimentamos que o Senhor é bom. Abençoe, Senhor, a vida dos meus irmãos. Abençoe a minha vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Uma boa semana. Fique na paz.